Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ele nos chama para o seu reino, para a sua glória, para vivermos sua vontade, para que entendamos quem somos nele e possamos viver neste mundo como seus filhos. Precisamos entender que o propósito de Deus está muito além de qualquer atitude religiosa de nosso lado. Deus quer que sejamos seus filhos, que andemos segundo a sua vontade e expressando o seu reino e manifestando sua glória no mundo. Ele nos chama para uma nova vida. Ele não chama para vivermos uma religiosidade, mas para vivermos sua vontade. Lá em Atos dos Apóstolos 17, do 29 ao 30, Paulo, falando aos atenienses, afirma: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhada pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Nós precisamos entender. Na nossa concepção, no nosso viver, na nossa natureza, o que nós pensamos? Vivermos segundo a nossa vontade, usarmos de uma entidade superior, de uma entidade divina, em que a gente preste um culto, um serviço, que a gente possa fazer algo para que apaziguemos a sua ira, ele não nos puna e sim nos abençoe. Esta é uma atitude religiosa e uma postura que traduz o pensamento natural, a forma de agir humana, e não tem nada a ver com a vontade de Deus, nem com o querer de Deus para as nossas vidas. Ele nos chama para vivermos sua vontade, seu reino e sua glória. Ele nos chama para um estilo de vida, um modo de vida que traduza de forma visível neste mundo Deus, que o revele às pessoas e que manifeste o seu reino e que tudo que nós fizermos tenha como expressão o glorificar o nome de nosso Deus. Nós não somos chamados para vivermos uma religiosidade, não é para reservarmos um tempo para Deus, mas sim entendermos quem somos nele, compreendermos a sua vontade e, na família, revelarmos as suas virtudes a todas as pessoas. Precisamos entender isso. Nós não somos chamados para uma religião, mas para que arrependamos de viver neste mundo como pessoas naturais. Ao me arrepender, confessar os meus pecados e nos submeter a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, crendo que nós somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus, através da obra que Ele realizou na cruz, nós experimentaremos da verdadeira vida. Não se trata de prestar um serviço a Deus, ou seja, de ir cantar aos domingos no culto, na missa, para que tenhamos a consciência aliviada e assim Ele nos perdoa e nos guarda e nos recompensa, dando-nos a vida eterna quando morrermos. Por isso, nós precisamos sempre prestar esse serviço. Isto é uma atitude religiosa, não traduz aquilo que Deus deseja para nós. Ele nos chama para vivermos o seu reino aqui na terra, para vivermos a vida eterna hoje, neste momento. Nós precisamos entender isso. Quando confessamos, quando arrependemos, quando nos entregamos, nós recebemos da vida de Deus. Recebemos um novo coração, somos feito uma nova criatura e Ele nos conduz na jornada de crescimento, amadurecimento para entendermos a sua vontade e vivermos a sua vontade neste mundo. Que a gente possa entender, compreender estas coisas, sermos expressão da vontade de Deus, amadurecermos, revelarmos o seu reino, manifestarmos sua glória. Ele nos fez a imagem do Filho.
Ele nos fez semelhante ao Filho, Ele nos deu da sua mente, para que a gente viva como o Filho de Deus, como Cristo Jesus. Por isso Jesus disse, quer ser meu discípulo? Então negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, devemos imitá-lo em suas atitudes, compreendendo que agora somos um ser espiritual, que recebemos da vida de Deus, que fomos feitos à imagem de Cristo e que devemos viver neste mundo como Cristo. Temos a nossa jornada de amadurecimento? Sim, a jornada de amadurecimento que nos leva a expressarmos a obra de Deus neste mundo. Que a gente entenda isso, compreenda isto e nos submetamos à vontade de Deus, para que não continuemos a viver na ignorância, mas que sejamos plenamente, totalmente, completamente libertos de todo pensamento natural, de toda forma de agir, que todas as fortalezas, todos os sofismas sejam destruídos para vivermos plenitude da vontade de Deus. Que a gente entenda, compreenda e nos submetamos ao nosso Deus e nosso Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.